sobre os genes da longevidade? A gente conversou do gene 1 e do gene 2, né? Os dois primeiros genes que surgiram e que permeia todos os seres vivos esse circuito dos dois primeiros genes. O primeiro gene desativa a reprodução da célula para que ela entre em estado de sobrevivência, de alerta, e o segundo gene silencia o primeiro. Esse gene que silencia o primeiro gene, chamado de sirtuína, é o primeiro gene da longevidade, porque ele conserta o DNA quando tem um dano. Ele sai do gene 1, né? Ele está silenciando o gene 1, aquela proteína. A proteína da sirtuína está silenciando o gene 1. Ele sai do gene 1 e vai lá no DNA consertar. Ele pode ir no DNA nuclear, ele pode ir para o nucleolo e consertar o DNA ribossomal, ele pode ir para a mitocôndria e consertar o DNA mitocondrial. Só que ele saiu do sítio que ele estava, que era de silenciar o estado de alerta. Então agora o estado de alerta está ativo, porque está vazio o sítio que silenciava o gene 1. Então a célula vai entrar em estado de alerta enquanto a sirtuína está consertando o gene. Se você tem uma ativação extra do gene da sirtuína, ou seja, aquele pedacinho de gene começa a fabricar sirtuína, fabricar um monte de proteína, fabrica, aumenta a expressão, é isso que a gente chama quando a gente fala, aumenta a expressão gênica, que começar a fabricar muita proteína, aquele genezinho lá começa a fabricar. Pode sobrar a proteína da sirtuína para consertar o DNA e para silenciar o gene da sobrevivência, do estado de alerta da célula. Então a célula pode continuar reproduzindo normalmente, porque além do conserto do DNA que está sendo feito, porque tem danos o tempo todo, né? Tem a proteína da sirtuína também silenciando o gene do alerta, né, da sobrevivência. Então a célula pode reproduzir normalmente e tal, e o DNA está sendo consertado. Então esse é de fato um gene da longevidade, um gene que conserta o DNA. Evita danos, principalmente danos ao epigenoma, né, danos ao genoma e tem o epigenoma. Mas quando você tem uma quebra do DNA, se existem muitas quebras, o epigenoma acaba se defasando. Então, o principal causa do envelhecimento é quando o epigenoma fica defasado.